Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tara Zanella, sou escritora, compositora, crítica e professora de música e este daqui é o meu canal. Olá, olá, você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui eu gosto de falar de música com conhecimento de causa para fazer você aprender, entender e começar a gostar mais de música. Agora, os meus inscritos, meus fãs das minhas perdidos, olá, meu povo, tudo bom? Pois é. Faz tempo que a gente não se vê, eu tenho vários vídeos de gaveta, na verdade, que eu tava devendo pra vocês, mas assim, a vida passou por cima de mim como um caminhão, assim, sabe? Uma betoneira. Acho que não é nem uma betoneira, não sei. Um rolo compressor. Então, assim, vamos com calma, vamos de boa. Esse ano tá sendo um ano complicado pra mim, mas as coisas no fim vão se acertar. Mas o mais importante é que todo dia a gente tem uma música nova sendo lançada. Toda semana, todo mês. Eu vou tentar trazer o máximo possível e o mais rápido possível. Por exemplo, hoje a gente vai falar do Rise com Memories, como vocês devem ter visto no título ou na thumb deste vídeo. Então, assim, amém, deusa, porque Shotari Sun-chan, né? Cadê? Né? Mas eu não vou falar de toda a situação com a SM, a gente pode deixar isso para um outro dia, pra uma outra live que provavelmente vai acontecer na Twitch. Mas se você quiser mais informações, não se esquece de me seguir nas outras redes sociais, todas estão linkadas aqui embaixo, onde vocês vão saber exatamente tudo o que tá acontecendo. Às vezes eu dou uns off lá e eu dou uma sumida, dou uma de mestre dos magos, mas é por lá que eu acabo avisando a maior parte das coisas. Então, se vocês estão aqui para ver uma análise, não apenas um react, porque eu demoro, eu falo bastante, eu tô aqui pra explicar como que a música funciona e trazer informações, insights e afins. E a minha gata costuma passar na frente. Então, assim, sem mais enrolação, a gente já falou bastante, faz tempo, eu tava com uma saudade desgramada de voltar aqui e fazer vídeo pra vocês. Depois de tirar 2 dentes do siso e ter uma virose desgraçada, bora pro vídeo. Então, pra você que caiu aqui de paraquedas e não conhece, saiba que esses vídeos são longos, eu pauso bastante. Eu tô aqui mais pra fazer uma análise e mostrar pra vocês o que tá acontecendo na música do que só pra ficar fazendo carinho engraçada. Isso a gente vai deixar para as lives lá, ó, na Twitch. De novo, vou informar vocês quando isso acontecer. Sem mais enrolação, vamos surtar pelos menininhos. Eu tô com o áudio no lugar? Tô. Uma estrela solitária como Marte. Não, peraí. Voltemos. Ui, adoro. Eu juro que se a SM metesse o louco, porque a SM falou assim, não, o próximo boy grupo não será de 5ª geração, mas se você me entregar essa sonoridade que eu tô esperando, a gente vai ter uma conversa longa. Porque aqui eu não tô falando assim, não é questão de, ai, debutei tal ano, ai, a música foi lançada em tal ano. Não, tem toda uma construção em cima da parada. E também tem a ver com a idade dos membros. E isso é um problema desgraçado com o NCT Dream. A gente deixa pra outro dia. Ai, meu neném, meu amor. Tá, então o que a gente tem? Sonoramente falando, a gente tem uma música bem mais tranquila, o que é bem interessante porque o pré-release deles com Siren foi um pedaço de música, na realidade, com um sample de uma música do H.O.T., que eu não vou lembrar o nome, se lembrar eu coloco aqui na tela. E foi super dentro da estética da SM, umas coisas meio louca, umas buzinas, uns sons não musicais misturados ali no meio. Só que aqui a gente tá entregando uma música bem mais tranquila, bem mais de boa. A gente tem menos informações. A gente tá numa vibe meio... eu vou procurar a palavra e eu trago aqui, ó. Um pop blues,
mais um pop soft, alguma coisa mais. Acho que a gente pode até trazer um quesinho de lo-fi aqui, uma coisa mais balada, uma coisa mais romântica, uma coisa mais emotiva, algo mais voltado pra melodia, pra harmonia. Aí aqui a gente já tem uma pontezinha, assim, um pré-refrão, vamos colocar assim, né, segundo pedaço. Ou segundo pedaço da estrofe, ou pré-refrão, bem SM. Olha, assim, eu já escutei a voz dele. Building up. E aí esse pá que vem de fundo. Meu amor, meu anjinho! Era o que eu tava esperando. Boy band pop dos anos 2010. Comecinho dos anos 2010. Tá me dando uma vibe de One Direction faria um treco desse. Mas não faria isso porque soa muito fora do que era o One Direction. Mas uma coisa mais softzinha, mais romântica, mais gostosinha. Leste para o sul, para o norte, para o lado oeste. We rise, né? E a gente tem, né, a palavra rise, né? Nós nos levantamos, nós crescemos, né? Nós nos levantamos, nós nos erguemos. Eu não quero desperdiçar todos esses sentimentos, esses desejos. Eu tenho de provar. Aí a gente tem esse toquezinho, sintetizadorzinho do fundo, bem anos 80. Ai, gente, quem que eu tô lembrando? Eu tô lembrando do N-Team, que o N-Team também tem uma sonoridade bastante nisso. Quinta geração. A gente tem as músicas acho que as mais recentes do TNX. Eu tenho aqui no canal falando sobre uma mais recente do TNX. Eu não sei se o TNX fez mais algum comeback entre o momento que eu gravei Love Me alguma coisa e agora, porque o canal tava em atos em uns momentos aí, porque, né, saúde mental. Mas uma coisa meio tipo coming of age, né? Do tipo de amadurecer, de crescer, essas coisas meio novelinha adolescente. Não quero desperdiçar todos esses significados. Ele me dá um quesinho de NCT Dream, só que com menos neo. Porque o neo da coisa do NCT, ele é uma parada meio de tipo, vamos testar sonoridades, vamos fazer muitas misturas, vamos ter bastante contraste. Eu digo que o NCT, ele deu o pontapé pra quarta geração em questão de sonoridade. Com essa quinta geração, posso dizer que o New Jeans teve uma sonoridade que despontou e começou a ser muito usado, ou seja, os novos grupos que estão sendo lançados, os grupos que já começaram a surgir mais ou menos na mesma época que o New Jeans, mas que agora estão caminhando, estão indo por esse caminho, estão indo por esse caminho. Bom português, Tora, parabéns! Mas é a galera que tá indo por este lado. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem um nome que fez uma sonoridade, a partir daí a gente teve alterações, a gente teve com o NCT, e o NCT ele é muito neo. E depois disso a gente teve o ATEEZ, a gente teve o Stray Kids, a gente teve a Remix, cara. Quando eu pego esse tipo de coisa, eu devo dizer que sim, isso aqui é quinta geração, sonoramente falando, e ele tem essa coisa mais por utilizar, né, trazer pontos tanto dos anos, fim dos anos 2000, começo dos anos 2010, como trazendo informações também dos anos 80, né? Fim dos anos 80, indo pros 90. São os ciclos das coisas, sabe? Então, aí a gente pode entrar numa brisa muito louca, que uma vez eu vi uma menina no TikTok falando em que os ciclos das tendências, elas eram de 20 anos. Então, ela como um pêndulo, ela vai e ela volta. Então, enquanto as pessoas estão começando a usar uma coisa, a massa está usando outra. E aí ele troca. Só que ultimamente essa troca ela está sendo muito rápida.
Então, fica aquela questão do a gente tá fazendo isso porque é tendência nova, a gente tá fazendo isso porque a gente viu que isso dá certo, ou a gente simplesmente tá parado numa tendência anterior. Então a gente tem mais ou menos esse ponto que isso, ela tava falando sobre moda, sobre se vestir e afins, mas é um ponto, é um tipo de argumento, de discussão que é possível se ter em outros lugares, como dentro da música, dentro das estéticas da música, principalmente se a gente considerar que o pop, ele se utiliza do que tá em alta pra fazer. Porque o que é o pop, né? O pop é a música popular, é o que tá rolando ali. Então, se tem um gênero, se tem um outro, se tem uma estética, se tem uma sonoridade, ele vai, ele mistura, ele vira, você, né? Você bota no liquidificador e vê o que dá. Ai, que bonitinho, meu amor. Você comigo, nossas memórias. A gente ainda tem o toquezinho da SM de meter o louco e de ter essas. A gente tem os contrastes entre as partes, entre os blocos, né? Estrofe 1, estrofe 1 para refrão, refrão, estrofe 2. A gente tem essa troca de sonoridade aqui. Mas a troca, ela não é absurda. A troca, ela não é um contraste que você fala, foi da água pro vinho, foi da água pro óleo. Não, ele já é um negócio meio do tipo assim, parecido, é tipo água e água com gás, sabe? É a mesma coisa, mas não é. Aí aqui a gente tem uma troca de uma leve alteração instrumental, certo? Ih, vai, bate no negócio novo. Não sabe, ganhou o negócio novo, ele não sabe usar. Então a gente tem a primeira parte da primeira estrofe, a segunda parte da segunda estrofe, que é basicamente a transição pra cair no pré-refrão, estrofe. Aí a gente cai. Amor. Aí a gente tem a segunda estrofe, que ela sonoramente é o instrumental, tem algumas alterações, sendo aqui muito mais rítmico do que no começo. No começo ele era muito. Tinha bem menos elementos rítmicos de marcação, então era uma coisa mais fluida, mais aerada, mais suspensa, mais harmônica e melódica. E aqui a gente tem o foco no rap, né, no rap de K-pop, a gente tem um foco na rítmica, a gente traz instrumentação mais de marcação. Olha, essa aqui tá rindo de fundo. Criança. E aí a gente vai pra mesma parte lá da frente, ou seja, que é o pré-refrão. Então não é nem primeira e segunda parte da estrofe, é estrofe pré-refrão. Porque tem a mesma melodia, a mesma instrumentação, mesmo contorno. Eu amei essa música, que coisa mais gostosa! É uma música mais tranquila, mais de boa, de mais fácil assimilação do cérebro. Então a gente não tem 15 mil informações acontecendo ao mesmo tempo, que fica difícil. É uma música gostosa, é uma música jovial, é uma música, assim, de fim de verão. É uma música bem de fim de verão. Eu posso dar uma leve soltada pelo Sun-chan. Meu neném. Neném que não é neném. Neném de 1,80 de 1,80 e Deus sabe quanto. Volta, foco. Termina de falar da música. Que música delicinha. Que coisa gostosa. Você vai me fazer essa? Você vai me fazer essa? Óbvio, a gente tá falando da SM. Bebê? Meu anjinho. Meu amor. É o quê? Desculpa, gato, te assustei. É o quê? Tudo bom? Cansa, menina? Sun-chan, anjinho da minha vida. Amor, paçoca da minha festa junina. Queijo da minha goiabada. Café do meu bolinho de fubá. Ai, eu fui muito longe agora. Nós brilhamos sim, escute.
Você está pegando fogo. Se o que... A dicção hoje não está muito boa. Sei que eu quero você. Eu acho muito bonitinho, gostei. Porque assim, a gente tá falando de dois que a gente já conhece, que é o Sun-chan e o Shotaro. E aí você coloca eles numa coisa assim, gente, essa ponte aqui é a coisa mais louca. Porque assim, penso na SM, penso numa ponte mais melódica, penso numa ponte suspensa, penso numa ponte onde o instrumental ele se volta muito mais para harmonia, para melodia, para os cantores, para os main vocals, main e lead vocals, dependendo da quantidade de gente que tem ali. Né? Por exemplo, no Expo a gente tem 4, mas no NCT a gente tem Deus sabe quanto. No EXO a gente já tem mais de 8, porque eu não tô contando mais. Então a gente tem esse tipo de coisa. Mas aqui a gente tá fazendo uma ponte mais grave. Né? Então a gente tem uma sonoridade de baixo insana. Aí a gente tem muito mais pensado no rap. Aí a gente tem o contraste da voz mais grave, mais aveludada do Sun-chan. E a gente tem essa voz mais anasalada, metálica, mais alegre, mais pra cima do Shotaro, porque ele tem uma voz que soa, sei lá, soa como se ele estivesse rindo quando ele tá cantando. Tem uma alegria, uma certa tom, uma certa tonalidade, um certo timbre da voz dele que é muito única. Ela é bem alegre, ela é bem jovial. A do Sun-chan, ela já é mais fechada, ela já é mais profundo, ela já é mais aveludada. É muito da hora. Eu adorei isso aqui. Aí a gente vem com a parte mais melódica, legal. Você tá me dizendo que tem um som aqui no fundo que tá reverso? Tem um som reverso aqui no fundo. Ele é gravezinho, ele tá lá no fundo, é como se ele fosse tipo uma fita voltando. Nossa, eu acabei de passar na minha cabeça que talvez não seja todo mundo que saiba qual é o barulho de uma fita rebobinando. Não é simplesmente, e também não é simplesmente uma fita rebobinando, é o som de uma fita rebobinando em reverso. Não, pera, tá modulado. Tá modulado ainda, e eu só percebi isso agora. Meu anjo! Eu tô tão devendo falar de vocês tá ruim hoje. Tô devendo falar de harmonia pop. Mas a gente vai e a gente modula pra maior. Ah, que letra mais linda! Coisa mais fofa. A gente já sabe quem é o centro. É ele que é o centro do grupo, não é? Eu sei que ele já, assim, levou 300 corações com ele. E aí a gente volta num ponto. Quinta geração, gente. É realmente a quinta geração, porque a gente também tá falando de um trabalho de estética visual. Aonde tem essa coisa meio pálida, a gente não tá trabalhando com cores saturadas, então toda essa estética de quinta geração tá sendo trabalhada essa coisa mais clean, essa coisa mais clara, trazer um certo sentimento de nostalgia, de saudade, tanto na sonoridade quanto na aparência física. Então a gente tem aqui, por exemplo, trabalhando com esse tom arenoso, porque areia, só que a gente também está trabalhando com um filtro aonde o próprio céu, apesar de tipo, tem muita areia subindo aqui, tem, mas o próprio céu, as cores que estão sendo usadas, elas não estão tão saturadas, elas estão um pouco em sépia. A gente tem essa coisa de tipo, parece uma fotografia antiga, de lembra um filme antigo, então utilizar essa estética. Mas, por exemplo, o som da fita rebobinando, cor das coisas, as escolhas de roupa, como tudo é formado, essa essência meio do tipo, cara, vamos juntar com os amigos e vamos, sabe, terminar o verão na casa de praia que a gente juntou e depois a gente volta, sabe? Tipo, uma coisa meio na mesma essência de o lugar onde acontece Stranger Things. É mais ou menos nessa época. Então a gente tá indo pra essa coisa bem nostálgica, aonde quem era dessa época vai olhar e falar assim, nossa,
Pode pá. E quem não era vai ter essa sensação de uma emoção meio pura, sabe? Aonde é só aquilo. Você não tem que interpretar 15 mil coisas. Ou seja, isso é a resposta direta à quarta geração, onde a gente tinha muita informação, muita camada, muita história, muita lore, muita teoria. Porque no fim da terceira geração a gente viu que isso dava certo. Então a gente foi e entuchou daquilo. Aí a gente satura e, claro, ia saturar muito rápido, porque é muita informação. Isso aqui para saturar vai demorar mais, porque é o tipo de conteúdo, ele tem menos informação, mas ele pode saturar no ponto onde que, por ter pouca, entre várias aspas, informações, onde você não é over, porque isso é a quarta geração, é over de informação, isso também vai chegar ao ponto onde é tudo mais assim, flat, reto, só tá acontecendo, quero mais coisas. E assim a gente vai e volta, e assim a gente vai no pêndulo de um lado pro outro. Eu amei. Isso aqui vai ficar lindo no meio da minha playlist, vai fazer um belo contraste entre Stray Kids e Death Metal. Neném, amei, maravilhoso. Tem historinha de fundo? Óbvio que tem historinha de fundo. Ai, SM. Ai, que bonitinho. Tem mais música que vai vir, não tem? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. É sério isso? Ah, então tá. Porque... Pam, pam, pam. Isso aí é Queen. É Queen, aí a gente fala assim, não, peraí, a melodia é outra. Mas eu gostei desse baixo. Gente, eu adoro baixo. Vai pra minha lista de favoritos. Cadê? Playlist da Tória, que eu acredito que vocês conseguem achar no meu perfil. E o resto das coisas aqui é coisa que eu preciso fazer. Então, assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu agradeço demais a sua paciência. Se você gostaria de ajudar uma K-pop maluca com o TCC dela, se você ficou até aqui o fim, eu gostaria que você me ajudasse se você ainda não fez isso. Aqui embaixo tem um link para uma pesquisa, 5 minutinhos, para o meu TCC sobre K-pop. Eu já tenho bastante respostas, mas quanto mais, melhor para mim, para minha amostra. Então, assim, se você quiser ajudar esta querida K-popper a entender como funciona o consumo dos K-poppers brasileiros, me ajuda aqui embaixo a terminar minha pós-graduação em marketing. Mas, falando sobre o Rise, eu gostei bastante. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre o mini álbum. Acredito que eles debutaram com um mini álbum. Acredito que este mini álbum já está lançado. Se não, eu pretendo trazer uma crítica, tanto uma crítica do álbum, como podemos também trazer uma crítica individual. Me avisem o que vocês querem, deixem um comentário aqui embaixo, me diz quem é o seu bias. Assim, o Chun-chan, meu amor, desde que eu vi a cara desse menino. Ai, depois a gente conversa sobre isso. Mas, muito obrigada por passar esses minutos aqui comigo. Eu agradeço demais a sua audiência. E a gente se vê em uma próxima. Tchau! Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Adiós! E deixa o coraçãozinho branco se você chegou até aqui.